Boa noite, alunos da EJA, da quarta fase, terceira fase. Mais uma vez estamos aqui com a aula de matemática. Na verdade, a nossa última aula, nosso último encontro, pela transmissão da rádio Urubá FM. E também estaremos lá no YouTube. Quem, porventura, perdeu a aula de matemática ou outra aula que teve, então vai lá no canal do YouTube, na TV CEP, e assiste tudinho. Bem, gente, hoje vamos fazer uma viagem na matemática. Como eu já havia falado, sempre falo, tudo é matemática. Tudo que está à nossa volta é matemática. Então, os números governam o mundo. Vamos hoje estudar um pouquinho sobre os conjuntos numéricos, os conjuntos que nós temos aí, que a gente vive a usar no nosso dia a dia. Bem, gente, há mais de 30 mil anos atrás, não havia uma numeração, ou um conjunto de números para representar quantidades, para fazer cálculos, para fazer contagens. O homem primitivo, aquele que vivia nas cavernas, ele usava outros meios para fazer contagens. Por exemplo, o pastor, para contar suas ovelhas, ele usava o quê? Pedrinhas, De manhã, quando ele tirava as ovelhas do cercado para que elas fossem pastar, para cada ovelha dele, ele usava uma pedrinha. Saiu uma ovelha, tirava uma pedrinha do saquinho. Saiu outra ovelha, outra pedrinha. E ao retornar à tarde, ele fazia o mesmo processo, só que ele colocava as pedrinhas de volta no saquinho. Então, foi passando o tempo, o homem foi evoluindo e surgiu a necessidade de fazer grandes contagens, trabalhar com grandes números, com grandes cálculos. Foi aí que surgiu a necessidade de criar um sistema de numeração, para que ele pudesse fazer contagens com mais facilidade. Foi aí que surgiram os números naturais. O conjunto dos números naturais, o nome já diz natural, porque surgiu de forma natural. Lembrando que houve uma evolução desses números. Eles não eram antigamente como são hoje, perfeitos, bonitinhos, não. Começaram com rabiscos e foram evoluindo, foram melhorando até chegar à forma que hoje é. Lembrando que esses números naturais, como o conjunto dos números naturais, primeiro conjunto criado. E para que a gente represente um número, qualquer número, seja ele pequeno ou grande, foi necessário criar o numeral. O numeral é o que, gente? É o símbolo, é o algarismo. Nós temos 10 algarismos, que vai de 0 a 9. O 0 foi o último algarismo a ser criado, o último elemento, o símbolo ou numeral a ser criado. Primeiro foi o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E por fim veio o 10, veio o 0. Então nós temos aí 10 algarismos ou 10 numerais. A gente vai usar esses numerais para formar qualquer número. Por exemplo, o número 23. Eu tenho o numeral 2 e tenho o numeral 3. 23. O número 135. 1, 3 e 5. E assim por diante. Então, o numeral nada mais é do que um símbolo, uma representação do número. O número é o que? A quantidade. E o numeral é o símbolo que vai representar essa quantidade. Então, nesse conjunto dos números naturais, nós temos números ímpares e temos números pares. Quais são os números pares? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Os que não são pares, eles são ímpares, O que é um número par? É um número que ele é divisível por 2 e dá exato resultado. Então, dentro desse conjunto de números naturais, nós temos também os números primos. Quem são os números primos? São aqueles números, gente, que tem apenas 2 divisores. Anotem aí. Se o número eu só posso dividi-lo por ele ou por 1,
ele é um número primo. O único número par que é primo é o número 2. Então, quais são os primeiros números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim por diante. Se ele é primo, ele tem apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo. Já os números compostos são aqueles números que têm mais de 2 divisores. 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Então, vê só, gente. Então, a gente já sabe que esse conjunto dos números naturais surgiu com a necessidade de fazer grandes contagens, grandes cálculos. Só que com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo, o homem percebeu que se fazia necessário criar um novo conjunto para representar quantidades negativas, prejuízos, perdas, subtração. Então, foi aí que teve a ideia de criar o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto que nasce, com a necessidade de representar quantidades negativas. Por exemplo, a temperatura em tal cidade está menos 2 graus, está abaixo de 0. Então, se está abaixo de 0, eu não posso representar com um número natural, positivo. Não, eu vou representar o quê? Pelo número natural, inteiro negativo. Então, esse conjunto, ele é formado, pelos números naturais positivos e aí vai incluir os números negativos, formando aí esse conjunto dos números inteiros. Por exemplo, quanto é, gente, 5 menos 1? 4, ok? Mas quanto é 5 menos 6? Como assim? Eu tenho apenas 5 e vou tirar 6. Pode? Pode. Vai ficar negativo. Vai ficar quanto? Menos 1. Quanto é 5 menos 9? O 9, ele é negativo. Se eu tenho apenas 5 e tirei 9, vou ficar devendo. Quando eu estou devendo, eu estou com meu saldo negativo. Então, é menos 4. E assim por diante. Então, esse conjunto dos números inteiros, ele foi o segundo conjunto criado. Ele vai englobar os números positivos, que são os naturais, e os números negativos. E lembrando, gente, que é um conjunto infinito. Aliás, qualquer conjunto numérico, ele é infinito. O que é infinito? Que não tem fim, Que não tem um término, que não tem um finito, ele é infinito. Assim como os naturais, você vai contar, não vai chegar nunca no fim, a mesma coisa acontece com os números inteiros. E dando continuidade, dentro ainda do conjunto dos números inteiros, a gente vai ter números opostos. O que são números opostos? O que é um oposto ao outro? Digamos que eu tivesse menos 9. Menos 9 é negativo. Qual é o oposto de menos 9? O positivo 9, mais 9. Digamos que eu tivesse 25, qual o negativo? Qual o oposto? Menos 25. Digamos que eu tivesse 230, positivo. Qual é o oposto desse número? Menos 230. Então, o oposto nada mais é do que positivo, negativo, negativo, positivo. E o módulo? O módulo, muitas pessoas confundem módulo com número oposto. O módulo, gente, nada mais é do que o valor absoluto do número, ele próprio. Por exemplo, eu tenho um número 7 positivo. Qual é o módulo dele? 7. É ele próprio, é ele mesmo. Digamos que eu tivesse menos 9. Menos 9. Qual é o módulo de menos 9? 9. Então, é bem simples. O módulo nada mais é do que o valor absoluto do número, o valor real dele. É 36. 36. Menos 45. 45. Então, o módulo é o valor absoluto. Então, vê só, gente. Passando dos números inteiros, vamos para outro conjunto que também se fez necessário ser criado. Tudo foi questão de evolução da matemática, da necessidade de usar novos números,
novos conceitos, né? Aplicar em várias situações. Então, surgiu aí, gente, o conjunto dos números racionais. São os que resultam da divisão de dois números inteiros. Eu poderia dizer que esse conjunto, os racionais, nada mais é do que a gente já estudou, fração. Uma fração é uma divisão. E a fração, ela é formada por números inteiros. A divisão tem um denominador, tem um numerador. Então, esse racional, ele é o quê? É a divisão de dois números inteiros. Por exemplo, 3 décimos, 4 quintos, 13 25avos, 7 milésimos, menos 5 terços. É uma fração. Então, vai ser o que? Um número racional. Esse racional, ele vai ser formado só com frações? Não, de forma nenhuma. Temos também os números decimais. Nós podemos transformar uma fração em um número decimal. Por exemplo, 3 décimos é a fração 3 sobre 10. Essa fração eu posso transformá-la em um decimal. Mas o que é um decimal? É aquele número que é formado com a vírgula, né? Porque ele tem a parte inteira e tem a parte decimal. Então, 3 décimos nada mais é do que 0,3. 4 quintos. 4 quintos eu vou dividir 4 por 5 e vou encontrar o decimal 0,8 ou 8 décimos. 13 25avos é uma fração. Eu divido 13 por 25 e vou encontrar o decimal 0,52, que eu leio como, gente? 52 centésimos. Então, veja aí a ideia que nós temos de números racionais. São números que eu estou indicando divisão. Aí eu pergunto a vocês, todos os números racionais, eles são inteiros? São. São naturais? São. Aqui, até agora, eu só falei de números decimais exatos. Aqueles que terminam, que tem um decimal exato. Mas eu tenho também números decimais que são infinitos, né, que não tem fim, e que são também racionais. São os números que são formados por dízima periódica. Por exemplo, se eu tivesse aqui a seguinte fração, vê só, menos 11 nonos, menos 11 nonos. 11 eu dividindo por 9 vai dar um número decimal infinito. Eu vou dividir 11 por 9 e vou encontrar 1, aí vírgula, 2, 2, 2, 2, 2 e infinito. Não vai ter fim. Porém, observe que o 2 está se repetindo constantemente. Esse número aí ele vai ser uma dízima. O que é uma dízima? É um número decimal que tem o período, que tem um período, no caso aí é o 2, que vai se repetir constantemente. Ele também é chamado de número racional. Um outro exemplo é menos 25 sextos. Observa só, gente. Vou dividir 25 por 6 e vou encontrar 4,1666666. Sempre que eu vou dividindo, eu vou sempre encontrando o mesmo número, que é o número 6. Então, aqui eu vou ter também um número infinito, decimal infinito, porém periódico. Tem uma dízima periódica. Esse número também vai ser chamado de racional. E continuando, vamos agora ver um pouco dos números que são formados por decimais, e esses decimais, eles não são exatos, não tem um valor exato, certo? São infinitos e são números que estão se repetindo sem uma sequência, né? De uma forma desordenada. É o chamado
número irracional. Vem aí um novo conjunto, o conjunto dos números irracionais. São aqueles números, como eu já falei, que eles não têm um valor real, né? Um valor finito, certo? E, na verdade, eles estão representando não dízimas periódicas, porque se fosse dízima periódica seria apenas a repetição do mesmo número. Eles vão se repetindo de forma aleatória. Por exemplo, gente, o seguinte número, digamos que eu tivesse aqui a raiz quadrada de 2. 2 não tem uma raiz exata, não tem uma raiz quadrada exata, certo? Então, eu posso dizer que vai ser um número irracional. Porque não tem, vai ter um valor aproximado, porém não vai ter aquele valor exato, certo? Por isso que é chamado de número irracional. Então, o que é um número irracional? É todo número representado em pontos da reta que não corresponde a números racionais. Eles não têm uma dízima periódica, né? Eles não têm um fim, eles são infinitos, porém eles não formam dízima periódica, não tem um período. São chamados de números irracionais. E eles ficam por fora, né? Ficam fora desse conjunto. Então, juntando todos esses números aí, conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais e dos números irracionais, formamos o conjunto dos números reais, que são todos os números representados, né? Representados em um conjunto. Então, vê só, o que é um número real? É todo número racional ou irracional. Todos eles formam aí esse conjunto, o conjunto R, o grande conjunto, né? É o conjunto que pega tudo, né? Que engloba tudo. Então, os números podem ser organizados em conjuntos. Há uma simbologia convencionada para representar os principais conjuntos formados pelos números que estudamos até agora. O primeiro conjunto foi o conjunto N, que é o conjunto dos números naturais. N é a letra, né, que representa esse conjunto. Digamos que eu quero representar aqui o conjunto dos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Nesse conjunto dos números naturais, eu vou colocar a letra N, maiúscula, de forma, né, igual, abre chaves, as 0, 1, 2, 3, assim por diante, reticências e fecha chaves. Então, o N, ele representa o conjunto dos números naturais. São os números positivos, né, a partir de 0. E conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Esse Z é o que a gente vai representar simbologicamente, falando, o conjunto dos números inteiros, que é formado por números positivos e por números negativos. Então, coloca o Z, aí igual, abre chaves, aí como eu vou ter um conjunto infinito em ambas as partes, né, infinitos nos dois sentidos, eu vou colocar reticências, aí coloco menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, aí 0, 1, 2, 3, 4, 5, reticência, fecha chave. Daqui eu tenho um conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, que é formado por números positivos e por números negativos. E agora vamos lá para o conjunto dos números racionais. Que letra vai representar esse conjunto? A letra Q. Q tem a ver com o que, gente? Com quociente. Às vezes a gente está fazendo uma questão, e tem lá a palavrinha quociente. Quociente quer dizer o que? Divisão, né? Como eu já falei, os racionais são frações, e fração é divisão. Então, ele será representado pela letra Q, maiúscula, certo? É uma fração onde eu tenho, digamos assim,
P sobre Q. P sobre Q, eu estou colocando aqui, dando ideia que é uma fração, onde o Q não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Por que não pode ser zero? Porque o denominador não pode ser zero em uma fração, gente. Nós não podemos dividir nenhum número por zero. Eu posso dividir zero por qualquer número, posso, que dá zero, porém, não existe divisão por zero. Por isso que aqui diz x, tá o quê? X é igual a P sobre Q, sendo que P e Q são números inteiros, né? E o Q não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser qualquer outro número, menos zero. A letra Q é a inicial da palavra quociente, como eu já falei. Todo racional é o quociente da divisão de dois inteiros. Aí vem agora o conjunto dos irracionais, né? O conjunto dos irracionais, que ele é um conjunto formado, é representado pela letra I maiúscula. E por fim, o conjunto dos números reais, que tem o R maiúsculo aí para representar. É um conjunto formado por todos os números racionais e por todos os números irracionais. Aí vamos lá para uma seguinte questão. Vem a seguinte pergunta para vocês. Diante do que foi explicado, do que foi visto, me respondam. Todo número inteiro positivo é racional? Sim ou não? Todo número inteiro positivo é racional? Sim. Tanto os números positivos como os números negativos, eles são racionais. Eles fazem parte do conjunto dos números racionais. Todo número racional é real? Também, porque os racionais fazem parte do conjunto dos números reais. E todo número inteiro negativo é racional? Também. O número zero é natural, inteiro e racional? Também. O zero, ele faz parte do conjunto dos números racionais. Ele é um número natural, ele é um número inteiro e também é um número racional. Certo ou errado? Vamos lá. Todo número real é racional? Não, né? Nós temos aí o conjunto dos números irracionais, que também fazem parte desse conjunto, e eles não são racionais, são irracionais. Então, por isso que vem a seguinte questão. Todo número real é racional? De forma nenhuma. Todo número racional é inteiro? Errado, também não. E todo número decimal exato é racional? Sim. Né? Se eu tenho 2,3, 4,10, 7,26, são números decimais, são números exatos, são números racionais. Existem números racionais que não são reais? Não. Todo número racional, ele é um número real. Então, vê só, gente, vocês vão fazer aí em casa uma atividade de acordo com o que vocês estão vendo, ouvindo, né? Com as anotações que foram feitas sobre os conjuntos. Vão tentar identificar tal número a tal conjunto pertence, se é natural, se é inteiro, se é racional, se é um número real, se é irracional. Vão colocar isso em prática, porque matemática se aprende na prática, fazendo as tarefas, né? Praticando, fazendo os cálculos e jamais deixando de fazer, porque o fazer faz com que você aprenda. Esse é o nosso último encontro hoje, né, de matemática. Espero que a gente tenha dado o melhor, né, para vocês, que vocês tenham conseguido absorver, entender, compreender e que vocês não desistam, né? Vem um novo ano aí, vem novas oportunidades, novas aprendizagens e aí, a gente está aqui para aprender, aprender sempre e desistir jamais. Fiquem todos na paz, com saúde, com muita fé em Deus, que é o principal, né, o mais importante, e esperança de dias melhores, de saúde para o mundo. Que a gente está aqui paradinho, né, agora, né,
por conta das doenças do mundo, que essa doença passe, né, que a gente veja uma saída, que a gente possa se encontrar pessoalmente, ao vivo e a cores. Fiquem todos na paz. Um forte abraço.